Vamos para a questão de número 10. A questão de número 10 foi uma questão de 2019 da Residência Multiprofissional em Atenção Básica organizada pelo IAUP. Então, essa questão é uma questão que vai abordar a Lei Complementar 141. Tem muita gente que, ao estudar a legislação do SUS, esquece de estudar a Lei Complementar 141. Então, essa lei é uma lei fundamental, principalmente para quê? Para o financiamento do Sistema Único de Saúde. Essa lei é que regulamenta a Emenda Constitucional 29. Então, ela vai tratar, a Lei 141, de toda a parte relacionada ao financiamento e ela vai dispor sobre as condições mínimas de critérios de repasse de recursos, mas principalmente o que é que ela vai tratar? Ela vai tratar dos percentuais mínimos que deverão ser investidos na saúde pelos municípios, pelos estados e pelo Distrito Federal. E ela também vai, a partir disso, dizer o que é considerado despesa com ação e serviços de saúde. Então, a lei complementar, ela vai determinar que os municípios deverão, a partir de tudo aquilo que ele arrecada de impostos, do IPTU, do ITBI, do ICMS, então todos esses impostos, disso tudo que ele arrecada, 15% ele deve investir em ações e em serviços de saúde. E os estados, 12% de toda essa arrecadação. Então, a lei complementar, ela diz isso. E ao dizer isso, ela também vai tratar de uma outra parte importantíssima, que é alvo, juntamente com esses percentuais, foco aí das provas de concursos. Então, ela vai dizer, é então considerado despesa com ação e serviço de saúde, isso. Ela vai trazer isso no artigo 3º. E no artigo 4º, ela vai dizer o que não é considerado. Então, para você que está aí estudando, que está começando a estudar, os nossos alunos já sabem que a gente destaca, né, o que principalmente a gente precisa focar nessa lei complementar. Então, é exatamente saber quais são esses percentuais mínimos, compreender o contexto de que essa lei foi aprovada e saber o que são despesas e o que não são despesas. Porque na maioria das questões, eles vão aí misturar para poder, de fato, avaliar o seu conhecimento. E é o que acontece nessa questão 10 que a gente trouxe para vocês. Então, vamos lá ver o enunciado. Então, ele diz, a Lei Complementar 141, de 2012, que regulamentou a Emenda Constitucional 29, de 2000, considerou como despesas com ações e serviços públicos de saúde as referentes a. E aí ela traz aí uma lista que a gente vai detalhar. Se você for agora estudar, pegar a Lei Complementar 141, você vai lá no artigo 3. Nesse artigo 3º, você vai ver que tem 12 itens. Então, uma dica, sinaliza que são 12, já que são vários itens que você vai precisar saber. Mas estudando, então, para quem está estudando, para quem está acompanhando, vai observar e vai identificar aí uma lógica, vai identificar uma razão de ser desses itens que constam na legislação. Isso para evitar que você decore. Porque quem só decora e não compreende, geralmente nas questões, nas provas, não vai se dar bem. Então, ele vai dizer o quê? Por exemplo, ele vai trazer lá no item 1 o que é considerado vigilância, incluindo a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária. Investimentos em ações, isso para garantir todo o atendimento integral, com ações que sejam de caráter universal. Ele vai tratar também da questão, olha, presta bem atenção, do saneamento básico. E aí você vai se perguntar, saneamento básico? Sim, ele diz o seguinte, é permitido, é considerado ação e serviço, despesa com ação e serviço de saúde e o saneamento básico em duas situações. Uma dessas situações é domicílios de pequenas comunidades, desde que
aprovado pelo Conselho de Saúde. Também ele vai dizer que é permitido o investimento de saneamento básico para comunidades remanescentes de quilombos e comunidades indígenas. Então, são duas situações. Lá no artigo 4º, que ele vai dizer o que não é considerado a despesa com ação e serviço de saúde, ele vai deixar muito claro que o saneamento básico não é. Como também ele vai deixar claro que a merenda escolar também não é. Mas lá no artigo 3º, você vai ver que inclusive é um dos itens que a gente tem aqui, que a atenção integral, incluindo aí a recuperação das deficiências nutricionais, ele pode ser considerado. Então, você precisa ter essa compreensão ao ler o artigo 3º, ler também o artigo 4º, para você tirar as suas dúvidas e aí ficar bem seguro sobre o que realmente é considerado. E ainda antes da gente ver a resposta da questão, tem uma outra dica que eu dou, é vocês de fato compreenderem qual é o sentido que essa lei ela traz para a gente. Então, o gestor, a partir do momento que ele precisa apresentar aos órgãos de controle aquilo que ele investe, de tudo aquilo que ele arrecada em saúde, aqui o que esses artigos tratam é dizer assim, se ele comprovou que ele está investindo esse montante, corresponde a no mínimo 15%, e ele diz que foi o quê? Ações que garantem a integralidade, investimento na rede física do SUS, foi para pagar o pessoal ativo. Então, somando tudo isso que é permitido, se está dentre esses itens e equivale a pelo menos 15%, então está tudo correto. Então, é exatamente essa compreensão que as questões de prova relacionadas à Lei Complementar 141 vão exigir de vocês. Então, vamos lá para o item 1 que ele traz aí. Capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde. É permitido? É. Esse pessoal está na ativa, ele está atuando na rede SUS, porque se ele for um servidor, por exemplo, cedido para um outro órgão, não pode. Então, se ele está na ativa, se ele é do SUS, pode ser utilizado sim. Item 2, pagamento de aposentadorias e pensões dos servidores da saúde. Isso aí vocês vão lá no artigo 4º e vocês vão ver que está lá. Dentre os itens que não podem ser considerados despesas com ações e serviços de saúde. Então, o gestor ele não pode pagar aposentadoria e pensão e pegar esse valor e dizer assim, ó, eu investi isso na saúde. Não pode. Ele só pode utilizar para capacitação, para o pessoal que está na ativa e não para o pessoal que está aposentado. Então, sinaliza aí que isso não pode ser considerado. Investimento na rede física do SUS pode ser considerado? Pode sim. Esse investimento no estudo do financiamento, para quem já estudou, para quem não, vocês vão ver que compõe inclusive um bloco do financiamento dentre os dois, que é o bloco de investimento. Então, existe o bloco de custeio, que é para as ações gerais e serviços de saúde, e um bloco só de investimento. Então, aí constando o investimento na rede física do SUS. O item 4, atenção integral e universal em todos os níveis de complexidade, incluindo a assistência terapêutica e a recuperação das deficiências nutricionais. Como eu falei anteriormente, isso também é considerado, que não pode, se você errar, fizer uma confusão e pensar que a merenda escolar, ela pode. Não pode. Isso aí ele está tratando o quê? De uma assistência, de uma atenção que é dada para recuperar uma deficiência que já existe e que isso é realizado pelo próprio setor saúde. Então, isso é permitido. E o item 5, manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de vetores de doenças. Então, o manejo ambiental direcionado ao controle de doença, vetores, que é realizado pela parte da vigilância, que é a vigilância ambiental, isso também é permitido. Se for manejo ambiental no sentido do esgotamento sanitário ou em outras ações, inclusive realizadas por
secretarias ou por órgãos que não sejam da saúde, isso não é permitido. Então, esse item aí é bem claro, é exatamente assim que consta lá no artigo 3º. Então, ele pede quais as corretas. Observe também que nesta questão ele não diz item 1, 2, 3 e 4. Ele quer realmente saber se vocês sabem quais são os itens corretos e ele pergunta quantos itens estão corretos. E aí a resposta é a alternativa B. Nós vimos aqui que dos itens 1 a 5, o 2 está errado, então apenas 4 itens corretos. E finalizamos com a questão 10. Na próxima semana tem mais questões para vocês do exercício de questões comentadas. Até lá!